Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, já adiantando aqui um pedido de desculpas pela demora para essa nossa quarta aula. Essa semana acabou me envolvendo com bastante coisa, questões administrativas, e aí eu teve esse retardo, mas agradeço quem está acompanhando aí e vamos lá para a gente não perder o fio da meada, né? Nós estamos aqui agora nesse nosso quarto vídeo para que trata sobre um curso que nós estamos trabalhando aqui no IFRN Campo São Paulo Potengi para apresentar ferramentas que tornem os usuários aí, os espectadores, né, independentes minimamente na construção de seus mapas, né? Já vimos na aula 1 a apresentação desse mini curso, discutimos um pouquinho os tipos de arquivos, configuramos o nosso sistema de referência de coordenadas e hoje vamos dizer assim que nós vamos iniciar efetivamente a execução do nosso mapa dentro do programa. Então, para quem estava ansioso aí para já manipular algumas ferramentas, essa aula pode trazer essa opção também, tá bem? Bom, então a aula de hoje nós vamos inserir alguns dados, alguns arquivos shapefiles, né? Nós vamos trabalhar com arquivos vetoriais, como nós vimos na aula 2, diferença de arquivos matriciais do tipo raster e arquivos vetoriais são os que nós vamos trabalhar. E depois disso vamos acessar o banco de dados desses arquivos para ver que informações nós podemos explorar e discutir dentro de um mapa, né? Bom, eu preparei esse slide aqui só para que a gente fique um pouquinho mais orientado. Vou fazer um breve checklist aqui para quem já está acompanhando os nossos vídeos. Preciso que todo mundo tenha o seu software QGIS instalado, né? Nós fizemos isso na primeira aula. Então, a versão de longa duração é sempre importante utilizar em função de alguma inconsistência de dados que pode surgir nas versões mais recentes, né? Então, a LTR, quem quiser aprender, consulta lá nossa aula 1. E eu preciso também que todo mundo configure seu sistema de referência de coordenada. Vou fazer rapidamente aqui, mas quem tiver alguma dúvida, volta na aula passada que a gente tratou disso, tá bem? Então hoje nós vamos fazer brevemente um download de 3 arquivos shapefile, simular um arquivo de polígono, de linha e de ponto. Nós vamos trabalhar com os estados do Brasil, as vias aéreas, as vias, desculpe, terrestres, rodoviárias, e os pontos nós vamos usar as localidades, seriam os municípios do Brasil, certo? Nós vamos inserir esses arquivos no programa e acessar o seu banco de dados de diferentes maneiras, ok? Para não ficar muito longo, eu já vou direto. Primeiro eu vou baixar aqui. Eu vou entrar no site do Ministério do Meio Ambiente. Vou usar os arquivos do MMA aqui. E aí, se vocês observarem que vai ter a aba Serviços, ó, existe uma diversidade de fontes de dados de shapefile, tá, gente? Eu só estou trabalhando com esse aqui, esse site do Ministério do Meio Ambiente, como uma opção aqui, mas existem outras alternativas também. Então eu vou entrar nessa aba aqui, ó, I3 Geoprocessamento, sistema de gerenciamento de dados aqui do próprio Ministério, e nós vamos aqui em Download de dados, tá? Na lateral esquerda tem essa aba aqui, ó, Download de dados. Vou clicar nesse Download de dados, e aí vai me aparecer essa página onde eu vou ter uma árvore aqui de arquivos, onde eu vou estar podendo acessar. Eu vou fazer aqui sistematicamente 3 categorias de arquivos, como eu falei. Um polígono, que são os limites estaduais do Brasil, linhas, que são as rodovias, e os pontos que vão fazer referência às localidades, ou seja, aos municípios, tá bem? Então vamos lá, onde é que eu vou encontrar aqui o arquivo polígono, né? O arquivo dos estados. Eu vou aqui nessa opção, ó, limites políticos e localidades. Vou ativar essa opção limites administrativos, tá? Esperar carregar um pouquinho aqui. E vou clicar nessa função limites estaduais do Brasil. Quando eu clico, vai me aparecer uma nova janela, onde eu vou precisar fazer o download desses 3 arquivos, dessas 3 extensões do mesmo arquivo, que é SHP, SHX e ADBF. A gente já viu também porque a necessidade desses 3 arquivos caminharem sempre juntos dentro do programa. Então, só clicar nesses arquivos, ele vai fazer um download
Aqui, como corria o risco de demorar um pouco esse download, eu já fiz, está na minha máquina, não vou perder tempo, só orientar vocês, tá bem? Então o arquivo de polígono já está baixado. Próximo arquivo seria o arquivo de linhas. Então o arquivo de linhas nós vamos aqui em bases cartográficas, ou base cartográfica, vamos baixar as vias as rodovias, tá? Dentro de transporte, aqui dessa aba transporte, vai me aparecer aqui opções de ferrovias, rodovias, portos, dutos, enfim. Eu vou baixar aqui, ó, rodovias. Vou clicar nela, da mesma maneira, baixar SHP, SHX e DBF. Então já tenho arquivos polígono e arquivos linha já baixados na minha área de downloads no meu computador. E aí eu vou, para finalizar aqui, baixar um arquivo do tipo pontos. Arquivo do tipo pontos, eu vou novamente lá em limites políticos e localidades. Vou aqui agora em localidades, nessa aba localidades, e vou baixar essa função localidades aqui. Clico nela e vou fazer um download desses 3 arquivos, ok? Dessas 3 extensões. Tudo vai quando eu achar, eu vou lá na minha gerenciador de arquivos, na minha pasta downloads, vai estar aqui esses arquivos. Eu vou dar um Ctrl X aqui, vou recortar e vou colocar ela numa pastinha que eu criei chamada minicurso, dentro dela uma pastinha chamada vetores, que é onde eu estou gerenciando esses nossos arquivos de trabalho aqui desse minicurso, ok? Vou trazer para cá, para facilitar um pouquinho o gerenciamento do meu arquivo. Está aqui, se vocês observarem, ó, 3 arquivos com extensões distintas para trabalhar os estados, são os polígonos, 3 são os pontos para localidades e também 3 aqui, que são as rodovias, vão trabalhar com linhas. Então baixar esses 3 tipos, porque é importante que vocês baixem exatamente esses arquivos, porque isso nós vamos ter uma sequência aí de 4 ou 5 aulas usando esses mesmos arquivos, tá? Então é importante todo mundo estar com isso em sintonia aqui. Então, fora isso, vou aqui no meu QGIS, abro o programa, configuro o meu EPSG, ó, como eu falei no checklist da aula ali. Vou ter que usar o nosso Circas 2000, clico aqui rapidamente nesse EPSG, esperar um pouquinho aqui abrir a abazinha, a janela de gerenciamento. Vou aqui em SRC, digito meu código 4674, nunca esqueçam esse dado. 4674 é meu código EPSG que faz referência ao Circas 2000, tá? Nosso datum. E aí eu vou escolher, selecionar ele, aplico, dou um OK. Então tá aqui. Bom, então como é que eu adiciono o arquivo e começo a visualizar ele e administrá-lo aqui dentro do programa? Como eu falei para vocês, a gente baixou um arquivo do tipo vetorial, né? O nosso arquivo que nós vamos trabalhar aqui hoje são arquivos shapefile. Então eu vou aqui nessa ferramenta aqui, ó, vetorial, tem um atalho, vai me abrir uma janela, dentro de vetor vai aqui, formato de arquivo, original de arquivo, e a fonte é onde eu vou ter que localizar. Aí eu vou aqui procurar a minha pasta que eu salvei, no meu caso aqui a minha pastinha minicurso, vetores, e está aqui os arquivos que eu tenho para adicionar, para poder visualizar ele lá na minha área de visualização ali no meu QGIS, tá? Então eu vou selecionar aqui com Ctrl quais são desses arquivos listados aqui, quais são os que eu preciso adicionar. Só o arquivo SHP, tá, gente? O DBF, que é esse primeiro aqui, e o SHX, eles são arquivos que já estão vinculados a esse SHP. Então só preciso adicionar o SHP, localidade também. Vou clicar com Ctrl apertado aqui, ó. Seleciono localidade e rodovia também SHP. Seleciono esses 3, vou em abrir, adicionar, tá? Adicionar. Se vocês observarem, aparece aqui na lista de camadas os arquivos que eu adicionei e aqui na área de visualização a geometria desses arquivos, como é que elas estão organizadas, tá?
Apareceu uma mensagem aqui em cima, mas era só um conflito de referência de coordenadas entre os arquivos e o nosso EPSG que eu tinha configurado. Por isso ele já alterou automaticamente aqui. Ó. Vou precisar reconfigurar ele. Ele retomou porque os arquivos foram elaborados, configurados num EPSG americano aqui, o WGS84. Tá bem? Mas eu faço isso depois. Deixa eu primeiro discutir aqui com vocês, ó, uma coisa importantíssima. Percebam que eu tenho um conjunto de pontos, de linhas e polígonos, né? As linhas e os pontos estão por baixo do meu polígono. A sequência que aparece aqui na minha lista de camada é a sequência que vai estar sobreposta na minha área de visualização. Então, importante que os polígonos sempre estejam abaixo, as linhas na área intermediária e os pontos sempre acima, para que eu possa visualizar minimamente todos os arquivos, né? À medida que eu for dar o zoom aqui com o meu mouse, ó, então vou conseguir visualizar os pontos, as linhas das rodovias e também os polígonos, tá? Então vou desabilitar aqui os pontos e os estados, ó. Deixa eu carregar, vai aparecer só as linhas das rodovias principais do Brasil. Ok? Um arquivo relativamente pesado, por isso que ele demora um pouquinho a carregar. Então vou habilitar de novo aqui o polígono e o ponto. Antes de saber como acessar os dados vinculados a cada feição dessa, eu queria só mostrar para vocês a importância desse nosso EPSG, né? Para que a gente de maneira alguma não ignore isso. O que eu vou fazer aqui? Vou trabalhar apenas com esse polígono aqui. Ó. Vou desabilitar aqui as minhas rodovias, vou desabilitar aqui na minha lista de camadas localidades, ficar até um arquivo mais leve para eu trabalhar. Então vou aqui focar no meu Rio Grande do Norte com o mouse mesmo, dar um zoom aqui com o meu scroll aqui, esse botão de rolagem, né? E vou dar um foco nele aqui. Vou configurar meu código EPSG para o padrão novamente. O código que eu quero é o 4674. Ok? Seleciono ele aqui, ó. Vou dar um aplicar. Ok. Ele volta para cá. Qual é o código EPSG do meu arquivo? Porque percebam que não obrigatoriamente o código do arquivo vai ser exatamente o código que eu estou querendo trabalhar no meu projeto. Então vai depender de como esse arquivo foi elaborado e por quem ele foi feito e qual foi o datum utilizado à época da sua confecção. Então vou clicar com o botão direito aqui nesse arquivo estados, vou em propriedades para consultar qual é o tipo de datum que ele foi elaborado. Vou aqui em fonte. Percebam que ele foi feito aqui, ó, no WGS84, certo? Eu posso deixar esse aqui porque são muito sincrônicos, o WGS84 e o Sirgas 2000, mas posso também configurar aqui para o meu Sirgas 2000, se vocês não lembram do código, é o código 4674 aqui, ó, essa segunda opção na minha tela aqui. Seleciono, dou um aplicar, ok. Agora eu garanti que o datum de trabalho do meu arquivo está se comunicando com o datum do meu projeto. E aí eu não vou ter risco de inconsistência, de distorção, nem de deslocamento de áreas. Ok? Vou fazer uma outra simulação aqui. Clico com o botão direito nesse meu arquivo e vou aqui duplicar camada. Fazer só um exercício muito breve. Criou exatamente uma cópia do arquivo estados, né? Vocês não vão ver porque um está sobreposto em cima do outro. Ó, desabilito um, desabilito o outro, habilito o de baixo, habilito o de cima. Vou botar uma corzinha aqui um pouquinho diferente. Não se preocupem com a mudança de cor, que a gente vai ter uma aula de simbologia para vocês tratarem disso direitinho. Vou botar uma cor um pouquinho laranja, meio clarinho aqui. Opa, eu acho que eu não apliquei. Aplicar. Não. Preenchimento simples, a coloração, aplicar. Deixa eu ver aqui, pronto, perfeito. Estava selecionado aqui, tá um laranjinha e um mais cinza, né?
Então o que eu vou fazer com esse meu arquivo cópia? Eu vou lá nas propriedades dele da mesma maneira e vou colocar aqui na fonte, por exemplo, um EPSG um pouquinho diferente, que é o nosso SAD69 aqui, ó. Se não aparecer na listagem para vocês, vocês podem clicar nesse globinho aqui na lateral. Clicando nesse globinho aqui, vocês vão poder abrir, não sei se conseguiram perceber, lá no final dessa barra de informações aqui, onde tem o código EPSG, tem um globinho como se fosse uma projeção cônica em cima dele aí. Clica nele. Aí nós vamos selecionar aqui o SAD69, que o código dele é o 4618. Tá? Vou digitar aqui, seleciono o SAD69 e dou um OK. Aplico, dou um OK. O que aconteceu? Visualmente não aconteceu nada, aparentemente. Mas se eu der um zoom na borda, por exemplo, aqui, ó, dar um zoom na borda do estado do Rio Grande do Norte. Vou colocar aqui, por exemplo, o arquivo original embaixo do arquivo cópia. Percebam que houve um deslocamento de um arquivo com o outro, né? E quem está trabalhando com mapeamento, se você for fazer um levantamento espacial, delimitação de uma área, esse deslocamento aqui, que é de aproximadamente, vou clicar aqui só para a gente ter uma ideia, 58,6 metros, né? Isso vai fazer uma diferença razoável na precisão do seu estudo, né? 58 metros não dá para ser ignorado. Então, por isso, gente, é muito importante a gente estar trabalhando com dados afins, né? Ou dados que tenham uma projeção baseada nos mesmos modelos matemáticos, tá bom? Então, foi só uma curiosidade, vou remover aqui a minha cópia, remover essa camada para ela não me atrapalhar e vou voltar aqui para os meus dados de linha, pontos. Desculpa esperar ele carregar aqui. Linha já apareceu. Pronto, as localidades, os municípios, o estado. Bom, e se eu quiser acessar os dados que estão vinculados a cada feição dessa, né? Vou trabalhar de novo com os estados aqui, ó. Eu posso selecionar ele aqui, vim com essa ferramenta aqui, ó, o I de identificar feições lá em cima. Posso clicar aqui em cima do estado do Rio Grande do Norte. Vai me abrir uma janela auxiliar na lateral, onde vai me indicar o código do IBGE, o código do estado, que é o 24, o nome da unidade federativa e a sigla da unidade federativa. Infelizmente não tem mais informações, né? A gente pode alimentar com mais informações aqui depois, tá? Vamos aprender a fazer isso. Mas por enquanto são essas informações que eu tenho dessa feição Rio Grande do Norte. Se eu clicar, por exemplo, aqui na Paraíba, percebam que ela ficou selecionada e aqui já me aparecem as informações da Paraíba. Clicar na Bahia e aí vocês observem que eu tenho como acessar os dados vinculados a essa feição nessa janela auxiliar. É a única maneira? Não. Se eu quiser saber os dados vinculados a todas as feições dos estados brasileiros, como é que eu faço? Posso clicar aqui com o botão direito no meu arquivo e abrir essa função muito importante aqui, ó, abrir tabela de atributos. Quando eu abro tabela de atributos, vai abrir como se fosse uma planilha, que é exatamente onde estão contidos os meus dados no arquivo DBF, né? Então aqui eu tenho a sigla, ó, estado por estado, o nome do estado, o código IBGE, e esse ID aqui era só para ter uma referência de arquivo aqui, não é tão importante. Eu vou selecionar Piauí aqui na planilha, ó. Percebam que apareceu em azul, e lá deixa eu desabilitar aqui em cima, na minha área de visualização, quem está selecionado em amarelo é o estado do Piauí, certo? E assim, deixa eu abrir de novo a tabela de atributos, e assim por diante. Então, eu vou poder estar trabalhando com novas informações, criar novas colunas aqui, acrescentando dados, ou vinculando essa planilha com planilhas externas. Se eu tiver, por exemplo, no meu computador, uma planilha que tem as siglas das unidades federativas e, além dela, uma série de informações sobre cada estado. Por exemplo, o caso de Covid,
o número de homicídios, o número de leitos, de respiradores, enfim, o recurso disponibilizado pelo governo federal para o auxílio aí financeiro, para atender as pessoas autônomas, né? Então tudo isso vai ser informação que vai estar embutida aqui nas minhas colunas. E eu vou poder estar trabalhando e acessando essas informações dentro do meu mapa a partir dessa tabela de atributos, tá bem? Então, da mesma maneira, só para a gente concluir, não ficar também uma aula muito longa, da mesma maneira vai ocorrer aqui com as rodovias. Eu vou selecionar aqui o arquivo rodovias, vou dar um zoom aqui, tentar encontrar Natal aqui, pelo menos visualmente, que tem uma malha rodoviária já mais densa aqui no entorno de Natal. E vou selecionar aqui o que eu acredito ser a BR-101. Essa rodovia aqui, ó. Selecionar ela aqui, vamos esperar a janela de informações abrir. Tá aqui, ó. BR-101, a rodovia federal, da administração federal, pavimentada dentro do Rio Grande do Norte. Então percebam que eu tenho como acessar isso ou por essa informação de consulta de informações ou abrindo a tabela de atributos também, da mesma maneira que eu fiz com os estados. Poderia clicar com o botão direito aqui no arquivo rodovias, abrir tabela de atributos e vejam que vai me abrir uma tabela de atributos com uma série de informações. Aí já tem bastante rodovia, né? Muito mais do que estados, que 33.742 feições. Claro que não são rodovias, porque muitas delas estão fragmentadas, né? Vocês observaram aqui é um fragmento da BR, essa aqui é um fragmento da BR-101, ela não é a rodovia inteira, então já gerou uma linha da minha tabela de atributos lá. E assim por diante, né? Eu vou poder estar destacando, daqui a pouco retirando uma dessas rodovias daqui para dar um enfoque nela, explorar isso de alguma maneira. Tá ok? Só para não dizer que eu não trabalhei com as localidades, da mesma maneira eu vou habilitar aqui. Percebam só uma curiosidade, se eu estiver selecionado o arquivo rodovias aqui, e eu tentar acessar a informação I, com essa ferramenta I aqui, ó, com a setinha, eu não vou conseguir acessar a feição localidades, tá? Que é o município, porque eu tenho que selecionar o arquivo, no caso é localidades aqui, o arquivo selecionado, para que eu consiga habilitar a consulta dele aqui. Então vai, nesse caso, o município de Pureza, dentro do Rio Grande do Norte. Eu vou ver esse outro aqui mais acima, Rio do Fogo, esse outro aqui, Maxaranguape, esse aqui, Ceramirim, e assim por diante, tá bom? Bom, gente, para não estender muito, seria isso. Nas próximas aulas a gente vai ver como explorar um pouquinho esses arquivos, selecionar, trabalhar com simbologia, colorir aqui, dar um destaque para um ou outro município ou uma outra rodovia. Então fique conosco aí, a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais.